Você acredita em si mesma? Acredita ser capaz de ser realizada em várias áreas da vida? Eu sou Kênia Cheib e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Autoconfiança é a confiança que temos em nós mesmos e em nossas capacidades. Pessoas autoconfiantes são seguras, decididas, sabem exatamente onde estão e para onde estão indo. Para confiar em si mesmo é preciso se conhecer, investir em autoconhecimento e fortalecer a identidade. Foi o que fez a minha convidada de hoje, Fernanda Minafra, alergista, imunologista e professora da UFMG. Fernanda, bem-vinda, que alegria te receber aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Estava com saudade. Também. Gente, a Fernanda fez o processo comigo e já tem um tempinho, né, Sim. Fernanda? E foi tão gostoso. A gente viu tantas coisas gostosas ali no processo, Sim, não foi? Foi muito legal. Foi de grande crescimento mesmo. Fernanda, como que era isso? Como era essa questão da capacidade para você? Kênia, assim, a gente acha que a gente não duvida da gente mesmo, né? Eu acho que é essa a sensação, a gente fala, não, eu vou conseguir, mas parece que sempre tem alguma coisinha ali que você fica assim, será que vai dar certo mesmo? E eu acho que isso foi bem trabalhado, assim, ao longo do nosso processo. E acho que hoje eu não tenho dúvida, assim, de que realmente o que eu quiser eu consigo alcançar. E como você mesmo começou a introduzir no programa, em qualquer área da vida, né? Sim. Porque às vezes a gente está tão focado numa área que a gente vai deixando as outras de lado. Sim. E na hora que a gente trabalha tudo, né? Acho que realmente a gente se sente pleno, né? Fernanda, foi tão engraçada a forma que a gente se conheceu, Sim, né? Foi muito gente, legal. Eu tava numa... Primeiro você tinha me procurado já, né? Sim. A gente já tinha conversado por WhatsApp, você Sim. já tinha me procurado. Isso mesmo. Aí um dia eu tive que correr no shopping para resolver uma coisa. E aí não dava tempo de eu almoçar. Eu falei, preciso comer alguma coisa aqui correndo. Comprei. Estava lotada, as mesas todas lotadas. Sentei numa mesa maior, que era a única que tinha. E aí eu vi uma pessoa com a bandeja passando assim. E eu fiz assim, vem cá, senta aqui, pode sentar aqui que eu já vou, eu tô acabando e tal, pode, senta aqui. Aí ela, você é a Kênia Cheib? Eu te conheço, eu já conversei com você. Gente, foi tão assim, né? Como que pode, como é que as coisas se alinham pra gente se juntar, né? Sim. Aí ali mesmo a gente, vamos marcar então agora, o processo, agora. Isso foi um sinal. A gente brinca, né? Tem uma frase que eles atribuem ao Einstein, mas parece que é até de um escritor francês, né? Que coincidência sua maneira de Deus permanecer anônima, né? E depois desse super sinal, né? Porque realmente o shopping estava lotado. Não tinha mesa para sentar e também o meu também foi um dia super corrido. Eu falei, vou almoçar por aqui. E aí a pessoa vejo assim, na hora que eu sento, eu falei, gente, acho que eu conheço ela. E realmente, né, assim, quem tinha me apresentado você foi a minha comadre, madrinha da minha filha mais nova. E ela tinha me mostrado alguma coisa. Eu falei, gente, comecei a te seguir no Instagram. E foi justamente, eu te procurei. Mas as coisas vão passando, sim, né, e tal. E na hora que coincidiu isso, eu falei assim, gente, agora não tem como, eu não posso fugir. É muita coincidência, né? Agora eu preciso marcar. Justamente. E aí você veio e a gente começou. E aí você agora é doutora. Sim, sim. Você estava nesse processo do doutorado, não foi? Isso mesmo, assim. Bom, eu já estava no processo do doutorado, já tinha entrado no doutorado desde 2018. As coisas estavam caminhando, mas assim, tinham algumas barreiras e que eu sentia que não eram minhas, assim, que eu não... dependiam de outras pessoas para ultrapassá-las, assim, que não eram minhas barreiras. E na hora que eu tomei uma consciência de que, assim, com a minha fé que isso poderia ser movido, né, da minha frente, aquela barreira, realmente aquele desafio foi, assim, sumiu, né, vamos falar assim. Realmente eu rezei muito para que isso acontecesse, mas realmente, assim, é engraçado, ele sumiu da minha frente, aquele desafio. E acabou sendo muito bom, com muitas repercussões positivas, assim, e com reais funções para os pacientes, que era o meu objetivo mesmo, final, né? Lógico,
ter o título, melhorar na carreira e tudo mais, mas com esse objetivo final, que era o principal mesmo, de que era atingir e ter repercussões boas para os pacientes, foi super alcançado, foi muito legal. E é isso que acontece, né? Às vezes a gente está ali, está com um projeto e você não sabe porque a coisa, de repente, ela para, ela não anda, tem alguma barreira ali que você não sabe identificar. E às vezes, quando você percebe, você começa a trabalhar internamente, se conhece, você fala, peraí, às vezes inconsciente eu estava trazendo algumas barreiras. Quando tira isso, a coisa flui. Sim. E foi impressionante, porque durante o processo foi assim, aquela barreira caiu. E a coisa aconteceu imediatamente. Justamente. Né? Foi assim, imediato. A gente fez o processo em 2021, né? E estou tentando lembrar exatamente quando a gente terminou, não lembro se é agosto ou setembro, mas eu defendi o doutorado já em dezembro. Foi assim. Então, assim, foi realmente, andou tudo, assim, né? Foi curioso por certa parte, mas assim, a gente sabe o que acontece, Exatamente. Né? A gente fala assim, no processo, acontece um movimento meio estranho, meio esquisito, que a gente não sabe muito bem explicar, né? Porque nem todas as coisas se explicam, mas quando a gente se permite, a gente faz esse mergulho no autoconhecimento, a gente se conhece e a gente muda a mente em alguns aspectos que a gente nem sabia, estava lá no subconsciente, eu me abro, eu amplio para certas questões e elas vão chegando. As coisas vão acontecendo, tem um efeito cascata. Sim. E elas chegam até nós. Sim. E engraçado que esse efeito não fica limitado a gente, né? As pessoas que nos cercam também, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, quer dizer, agora elas já não estão tão pequenas assim, mas o marido também, engraçado tanto que ele se envolveu nisso também, né? Ele assistia os filmes comigo, lia os livros e se envolvia muito, tudo que a gente conversava, eu levava para casa e foi engraçado até quando a gente terminou o processo, né? Eu falei, amanhã é meu último dia na Kennedy. Ele, mas como assim que você vai parar aqui? Você vai conseguir ficar sem? Você vai conseguir ficar sem? Foi justamente isso. E eu falei assim, não, calma, é um processo. É um processo. Daqui a um tempo a gente faz de novo, né? Mas foi engraçado, porque ele sentiu, né? Ele ficou assim, ai meu Deus, mas você vai conseguir. Acho que ele não queria que eu ficasse sem, né? Imagino. É porque é tão bom, né? Quando a família se envolve, né, Fernanda? Os ganhos são para todos. Sim. Não é só para quem está no processo, né? Uhum. Porque quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Então, quando eu me abro para certas questões que eu não estava prestando atenção, ou eu estou com um hiperfoco, né? Um hiperfoco do doutorado, na carreira, talvez outras coisas tão importantes ficam de lado. E aí, quando vem no processo, e é sistêmico, a gente trabalha todas as áreas, isso reverbera também em todas as áreas. E essa mudança acontece. E é tão gostoso quando o marido se envolve, assiste os filmes juntos, se interessa pelos livros, né? Sim, é muito legal. Cresce junto, né? Até as filhas, né, se envolveram, assim. Eu falei com a minha mais velha hoje, que eu vim aqui, ela, você vai lá na Kennedy? Porque é tão gostoso. Estava muito envolvida nisso também, né? E realmente, assim, como a gente falou, esse foco muito grande, né? Quando eu comecei o doutorado, a minha mais nova tinha 2 anos. Então, assim, por mais que é desafiador, né? Você vê que você dá conta de tudo e que vai dar tudo certo, né? Assim, conseguir concentrar no doutorado, mas não perder o foco neles também, né? No restante da família, né? E também a gente perceber, assim, tão inteligente quanto você é, tão capaz como você é, o que estava acontecendo ali que estava travado? Às vezes a gente não alcança todas as coisas, a gente não tem muita noção do que está acontecendo ali no interno, né? Quando, então, se permite, né, que eu falo com os médicos, quando se permite é tão bom, né? Porque quebra uma barreira, né? Essa limitação. Ainda mais você que é professora. Pesquisadora. Né? Pesquisadora, professora do UFMG, que é tão reconhecida, né? Então, já fala muito sobre você. E quando isso acontece, então, a coisa flui e ela só traz ganhos, né? É isso mesmo. E como que foi essa mudança, então, dentro de casa? Assim? O que você percebeu que isso te ajudou?
Kênia, assim, a gente, na hora que a gente tem esse foco muito grande, a gente realmente acaba deixando de lado, talvez, lógico, né, continua sendo mãe, mas eu acho que tanto as duas questões, né, a gente leva aquele estresse para dentro de casa, porque é o lugar que a gente se sente seguro Sim. mesmo, né, então acho que é onde a gente acaba estourando e aquelas pessoas ali não tem nada a ver com aquilo, né, e assim, e lembrar que o nosso foco não é só aquele, porque o que a gente quer para aquelas pessoas que estão com a gente também, né? Na área amorosa, no relacionamento com os filhos. Então, na hora que a gente pensa que a gente tem que ter os outros focos, isso foi realmente enriquecedor, vamos falar assim. Eu não vou falar modificador, porque a gente já quer aquilo, né? Mas, assim, conseguir que elas ficassem mais próximas, o marido também nisso, né? Assim, então, se envolvendo nesse processo junto comigo, acho que ele entende a importância do que é aquele foco de trabalho e que eu não estou deixando o resto de lado, né? Que é também, que é lógico que para ele também é uma das coisas mais importantes da vida, né? Claro. Então, realmente teve essas pessoas, igual você falou, o mundo muda junto com a gente, né? Então, eles se sentiram mais acolhidos também, eu entendo isso. Elas participavam, né, também, era tão interessante, assim, né? Eu lembro da fase do álcool, da vacina, era tanta coisa junto, né? Eu mandava o álcool para elas, e elas ficavam ali envolvidas nisso. E como que você, hoje, na sua profissão hoje, como que você aplica isso? Bom, uma coisa que eu te falei no último dia, né? Você me perguntou assim, como é que é hoje, assim? O que você sente que é uma das maiores diferenças? E que eu te falei, né? Que hoje a minha fé é inabalável, assim. E realmente, assim, eu já sempre fui uma pessoa que sempre acreditei muito em Deus. Sim. E sempre aconteceram muitas dessas coincidências na minha vida, isso para mim é muito frequente. E sempre tentando resgatar isso também, não deixar que isso assim, não, foi só uma coincidência, né? Então, toda vez que isso acontecia, eu tentava absorver o que é essa informação que eu estou recebendo, né? E eu vejo que hoje, assim, esse trabalho que foi feito, né, não só foi começado muito antes do doutorado, né? Esse trabalho que eu faço desde do início da minha formação, hoje tem uma repercussão ainda maior e está crescendo, e hoje já é um projeto que foi feito, na verdade, do doutorado foi feito aqui em Minas Gerais, mas ele já é um projeto agora brasileiro e já tem os caminhos que ele vai se tornar um projeto mundial, porque assim, eu trabalho com doenças raras e nesse trabalho a gente avaliou a mortalidade de uma doença. E o que a gente está entendendo é que vai ser modificador até de acesso a tratamento aos pacientes, que a gente tem em realidades diferentes ao redor do mundo, né? E então, países de primeiro mundo, a mortalidade já caiu muito, mas a nossa ainda não. E então, esse trabalho que foi feito aqui virou brasileiro agora e já existe esse convite de tornar o trabalho mundial. Estão vendo, né, gente? Vocês estão vendo como que é a questão, tanto que é importante a gente fazer isso. Já existia ali, o que precisava era florescer, de fato, né? É isso aí. E tão bom ver o fruto disso, né? Uma coisa que você me perguntou, assim, a Kênia sempre provoca a gente, tá? Uma coisa que você me perguntou assim, mas e aí, você tem esse foco, o doutorado, e depois do doutorado, o que você vai fazer? E deixar pra gente apertada. Então... Calma, Kênia, peraí, eu tô acabando de sair disso aqui. Vamos pra próxima, a gente tá sempre mudando de nível. É isso. E realmente ela sempre provoca a gente, e isso foi muito legal, e justamente porque, assim, o que você quer depois disso, né? Porque, não é, pronto, você vai terminar isso aqui no final desse ano, e aí, próximo? Então, assim, eu consegui fazer isso em 3 anos, que era para ser previsto em 4, e fluindo, né? Mas para frente, realmente, você vê que fala assim, o que mais que eu quero, né? Profissionalmente e na vida, né? Não só agora com minhas filhas pequenas, o que eu quero com elas para o futuro, né? E engraçado, a gente vai pegando vários exemplos, né, de tudo, assim, dos livros, dos filmes, e assim, eu tenho agora, quando eu me sinto uma necessidade de fazer uma oração mais forte, eu escrevo ela igual um filme que é recomendado, eu escrevo aquela oração, eu tenho os meus projetos lá, à minha vista, né, o que eu quero, e realmente, assim, isso, toda hora que a gente, às vezes, sente um pouquinho mais fraca, aquilo ali dá uma reenergizada na gente. Você tem ferramentas suficientes hoje para lidar com essas questões, né? Quando a gente
para de sonhar, quando a gente não vislumbra um futuro, a gente morre, né? Essas coisas nos movem, objetivos, metas, sonhos, nos tiram da cama, nos fazem viver o dia. Então isso é muito importante. E quando as pessoas chegam e elas não sabem muito bem quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, a gente tem que pesquisar ali o que está acontecendo, o que em algum momento isso ficou e a pessoa acha que ela vai viver só aquele dia e não pensa para frente. Então essa é uma provocação que eu quero te fazer aí. Você está nos escutando, quais são os seus sonhos? Você tem sonhado? E quando eu te perguntei isso, e aí já, e agora? E agora, justamente, assim, bom, eu sou professora da UFMG e sou da dedicação exclusiva, então, assim, toda hora a gente recebe convite para dar aula fora, para atender fora, e como tem essa questão da dedicação exclusiva, é uma coisa que eu não posso fazer. E o tempo inteiro eu fico repensando isso, né? Eu acho que lógico que a gente tem que parar e pensar se está no caminho certo ou não, né? E estou muito tranquila com a minha decisão hoje. Lógico que acho que isso sempre vai vir e sempre tem que repensar, mas toda vez que você para, né, você fala assim, meu sonho hoje é realmente estar ali, né? Estar ali, continuar esse trabalho. Eu acho que são poucas as pessoas, né? Não acho, não, são poucas as pessoas que trabalham com doenças raras. Então, assim, essa área especificamente que é da imunologia. E sempre, assim, eu acho que é a maneira que eu consigo ajudar. O que eu posso trazer de bom, né? Que dá de retorno para o mundo, né? Maravilhoso. É uma das coisas que eu acho que eu consigo fazer e me sinto muito feliz fazendo. Minha mais velha, ela adora provocar também. Mas por que você não atende consultório? Eu falo, não, filha, hoje é isso que eu quero fazer e estou muito feliz aqui e não vejo fazendo nada diferente. Adoro consultório também, mas assim, aquilo ali é que eu sinto hoje que eu preciso fazer, o que eu posso fazer e o que eu faço de melhor ali. Isso é usar os seus dons, os seus talentos, Sim. né? Quando a gente fala sobre fé, eu uso então aquilo que eu tenho natural. Deus nos dá dons, talentos, e nem sempre as pessoas usam, né? Não adianta a gente ter potência e não usar. Então você que tem isso, você usa isso com propósito na sua vida, né? Você se move com isso. E é tão maravilhoso a gente ter pessoas como você, porque nós precisamos disso, né? Ainda mais doenças raras. Sim. Né? Eu que passei por isso na minha casa, minha mãe teve uma doença rara. Quando você está nessa posição, você fala como a gente precisa de pessoas que estudem temas que nem todo mundo quer estudar. Sim. Né? Então, isso é maravilhoso. E você usando o seu dom, o seu talento para chegar a mais pessoas. E assim, a gente atinge, né, dentro do Hospital das Clínicas, então a gente atinge um leque enorme de níveis sociais, inclusive. Sim. Então, a gente tem desde pacientes que vêm do interior, muitas das vezes com dificuldade de ler, até pessoas com um alto nível social, né, econômico, porque não tem a quem recorrer. Exatamente. Né? Então, assim, e a gente saber lidar e tratar as pessoas da mesma maneira, né, Kênia? Porque todos ali têm aquelas necessidades, tem a necessidade que está ali, por que ela está buscando aquilo. E realmente, assim, faz uma diferença mesmo, assim, eu sinto que eu faço diferença nessas pessoas. Obrigada por esse trabalho. Eu que agradeço. Nós temos que ser muito gratos a essas pessoas que dedicam a vida para ajudar mais pessoas, para ajudar nós todos como humanidade. Precisamos dessas pessoas, né? Eu falo com propriedade porque eu passei por isso e quando você acha alguém que se debruçou sobre aquilo, que olhou para aquilo com mais cuidado, é muito maravilhoso. Isso nos ajudou muito. Então, eu fico muito feliz com pessoas como você e de ter você comigo no processo, que é tão linda e que é uma artista. Gente, peraí, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês têm que ver ela cantando. Ela dança e canta. Pensa se a gente já não deu um match assim de cara. Lógico. Porque eu também sou artista, gente. Eu também a fila do canto eu passei longe. Mas um dia que ela me mostra ela no Instagram cantando, eu, como assim, doutora Fernanda? Essa é a minha parte da minha terapia, entendeu? Aí, tá vendo, gente?
É ótimo, né? Porque eu acho que isso são as nossas válvulas de escape, né? Com certeza. E assim, dançar é maravilhoso. Eu falo que é a minha terapia, é meu exercício físico, é minha terapia. Eu fico brincando que é meu mindfulness, né? Na hora que a professora liga a música lá, na hora da aula do balé, e aí você tem que concentrar e fazer o passo direito e ficar na ponta do pé, você não consegue pensar mais nada, que tá lá fora é a hora realmente da minha terapia. Aí eu falo assim, fez o que eu te passei? Fiz no balé. Fiz no balé, justamente. Você pensou? Pensei lá naquela hora. E a música também, né? Engraçado que a música começou muito junto com o processo, né? Com você. Na verdade, eu sempre gostei de cantar, mas não sabia tocar nenhum instrumento, e são essas as oportunidades, né? As meninas começaram a fazer música em casa, na época da pandemia, e aí eu ficava encantada e olhava aquilo, e a gente sempre acha que aquilo está muito distante para a gente, né? Mas uma das coisas que acho que a gente aprende ao longo da vida é que nunca é tarde para a gente começar, né? E aí, pega essa chave, desculpa, doutora Fernanda, mas assim, pega essa chave, gente. Tem gente que chega para mim e fala assim, mas eu não vou começar isso agora. Mas eu estou muito velha. Eu penso, gente, não existe, você tem vida, tá viva, tá respirando, bora? Sim. Bora, vamos fazer. Eu lembro que você começou ali e falei, vamos, tira isso aí da gaveta, vamos lá, faz, aproveita, né? Tirar da gaveta mesmo, né? Que é aquela coisa que, né, igual eu falei, sempre gostei de cantar, sempre quis aprender um instrumento. E aí, como as meninas estavam lá, eu virei para a professora e falei assim, você não pode ficar mais meia hora depois da aula delas? Ela, claro que posso. E hoje a gente faz em horários completamente diferentes. Ela vai em horários diferentes lá em casa. Vai para você, né? Só pra agora mim. eu me permito fazer minha aula. Antes não permitia, tá vendo? Justamente. Assim, esse exemplo eu vi uma vez um anúncio de uma senhora, que até tem o nome da minha mais velha, que é Laura. Ela tinha ganhado uma competição de natação aos 100 anos. E aí eu falei, meu Deus, né? Na hora que eu fui ler, ela tinha começado a nadar aos 60. Então, assim, né? É isso que eu falo, não existe tarde, gente. Não existe, né? A gente acha... A gente não deve colocar os limites. Sim. A gente deve colocar possibilidades na nossa vida. Por que eu vou ficar colocando limites se eu estou viva, se eu estou bem? Então, ainda mais a arte. Você falou como válvula de escape, né? A arte tem esse poder da gente tocar numa área que dificilmente outra coisa consegue, né? Na nossa mente. Ela acessa ali nossa mente de uma forma tão maravilhosa que eu falo que é como se você tocasse os céus. Você acessa uma área que... Eu levito também, assim. Eu falo que, assim, quando eu danço, eu sinto... É a hora que eu mais sinto a plenitude de Deus. Sim. Eu me sinto, assim... Meu sonho era voar, né? Queria me jogar, assim, voar, literalmente. Assim. Acho que eu por isso gosto tanto de água, porque eu me jogo na água, assim, solto o corpo. E é esse poder que a arte tem, né? Então, eu trabalho com algo aqui que eu tenho que ter uma energia tão focada, eu tenho que estar tão dedicada aqui, isso consome uma energia. E na hora que eu venho aqui para esse lúdico, para essa área que me traz essa leveza, é libertador, né? Sim. A gente tem até um projeto, acho que você não está sabendo desse ainda, é um projeto de extensão lá na faculdade, para os alunos de medicina, porque a gente tem muitos artistas, muitos dons. E, na verdade, às vezes as pessoas só por gosto mesmo, gostam de arte, às vezes não sabem cantar, mas adoram escutar música, né? E por aí vai. E a gente fez esse projeto, na verdade, com os alunos e foi muito abraçado, assim, tem eu e outra professora que amamos artes, a Janaína, que dá aula junto comigo, e ela é dançarina, e a gente montou esse projeto junto com alguns alunos que buscaram, né, primeiramente ela e depois a mim, para montar o projeto junto com eles. E aí agora a gente tem um grande projeto de extensão que é envolvendo artes, assim, e os meninos, a gente encontra semanalmente, engraçado que teve aluno do primeiro período até logo depois de formado, assim. Então, de todos os períodos, a gente conseguiu alunos para participarem do projeto. Maravilha. E a gente passa, assim, nos diversos campos da arte, né? O primeiro módulo, vamos falar assim, foi de dança. E agora a gente está em música e literatura, e depois vai ter artes plásticas. E a gente vê que isso, como a gente falou, né? Às vezes o foco é muito grande em alguma coisa. Então, o aluno de medicina está muito focado. Coloca uma atenção exagerada, né? Justamente. E a gente tem visto muito, inclusive durante a pandemia, um sofrimento mental muito grande. E na hora que as pessoas resgatam esses gostos, né, isso se torna muito mais leve, né?
E tem sido muito interessante. É o primeiro ano do projeto, mas tem sido muito interessante. Inclusive, a palestra que a gente teve essa semana foi de uma pessoa, uma médica do Sul, que trabalha com cuidados paliativos e falando da arte nesse tipo de trabalho. E foi muito interessante. Né? Muito legal. Como que, principalmente em saúde mental, o que mais se propõe é trabalhar, né, o lúdico, trabalhar a arte, porque isso acessa o nosso cérebro de uma forma muito maravilhosa. Então, unir essas duas coisas é sensacional. Junto com a fé, né? Nossa, então aí A gente vê, realmente, existem estudos que comprovam, né? Pessoas que têm fé que vão melhorar, a recuperação é muito mais rápida do que aquelas pessoas que estão fechadas e que têm uma sensação ruim em relação ao ambiente, um maltrato em relação àquelas pessoas que estão cuidando deles. Realmente, a recuperação é muito mais difícil do que daquelas que têm vamos falar uma energia melhor, aquilo volta muito mais fácil para a pessoa também, né? Como a fé acessa uma área do nosso cérebro do bem-estar, Sim. Né? Quando você ora, você acessa, então, essa área que libera imediatamente esse bem-estar, essa química boa, você tem uma visão positiva sobre aquilo que você está passando. Então, por mais desafiador que seja aquela situação que você está enfrentando, você traz esses benefícios e aquilo vai te ajudando a sair daquilo. A gente viu muito na pandemia agora, assim, pessoas que iam nos hospitais cantar, orar. Como que isso faz diferença para os pacientes? Como eles melhoram mais rápido? Né? As pesquisas recentes da neurociência mostram isso. Como que a fé tem esse poder de ajudar na recuperação, e uma recuperação muito mais rápida. Sim. Então, unir isso na faculdade é muito legal. Parabéns. Obrigada. Gente, tá vendo? Eu falo quando... É muito lindo ver então, isso faz parte do sonho, tá vendo? Estava ali, estava na gaveta, agora eu me permito. Né? E a coisa, quando vem, fica flui. Sim. De uma forma tão gostosa. Sim. Que delícia, tão bom ver isso. Muito gostoso e muito a sensação de plenitude mesmo, né? De que a gente está feliz em todos os campos da vida, né? E é lógico que isso não é o tempo inteiro, então a gente o trabalho é contínuo, né? E é o que eu falo assim, depois que você aprende essas técnicas, né? Que você, então, você percebe os seus sinais, como que o seu corpo está falando, o que ele está te comunicando algo. Né? Todo sentimento tem um sentido na nossa vida. Então, quando eu vou percebendo isso, eu consigo sair mais rápido das situações. Talvez aquele hiperfoco que você estava lá, naquele momento que você chegou para mim, você não estava vendo ali a saída, porque você estava nesse hiperfoco. Sim. Então, quando eu ponho um foco muito grande em algum lugar, eu impossibilito a visão do todo. Né? Eu fico no micro, eu perco o macro. Sim. Quando a gente abre essa visão, eu consigo ver o todo. Isso mesmo. E isso da arte é maravilhoso, porque ela te ajuda a ver o todo. Sim. Porque ela traz essa leveza para a mente. Ela faz você olhar para vários lugares. Isso mesmo. Ai, gente, olha, dá vontade de ficar aqui falando sobre isso. Sim. Porque é tão lindo, porque eu falo assim, nada como Deus usar, né? Ele usa os médicos, ele usa a medicina para que a gente possa ser um instrumento na vida das pessoas. E tem muita gente hoje que está nos assistindo, Fernanda, que está, às vezes, nessa situação, assim, está com alguma coisa ali parada, não sabe por quê, o que está acontecendo, o que você pode dar de dica para elas? Bom, lá vem a Kênia apertando a gente de novo. Bom, primeiro a fé, eu acho que não tem dúvida disso, de que a gente... Com a fé, a gente consegue realmente mover montanhas, que nisso a gente trabalhar, que a gente não precisa tentar evitar o sofrimento em relação a alguma coisa. É lógico que momentos desafiadores a gente vive a vida inteira, sempre vai ter algum momento que vai ser desafiador. Nem sempre a gente está saudável, feliz, né? E com isso, a gente trabalhando mesmo, né? A nossa fé, acreditar em nós mesmos, que a gente consegue realmente mudar, né? As coisas em relação à educação dos filhos, em relação às nossas amizades e
todos os nossos objetivos da vida, né, em relação a casamento e tudo mais, que sempre a gente tem os desafios, e traçar reais objetivos e focar de maneira positiva naquilo, com certeza vai dar certo. E flui. E flui. E é tão bom ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo no programa, a gente matar um pouquinho de saudade. Sim, eu que agradeço. E vamos juntas, Isso sempre. mesmo. Voar. Voando. Você, então, que escutou tudo isso aí, se permita, se permita. Você está vivo? Sonhe, você pode realizar. Te espero no próximo programa.